Olá pessoal, aqui é o professor Glauco Lira. Neste vídeo nós iremos ver a representação de um número complexo em forma de par ordenado. Veremos também as operações de adição, multiplicação e divisão destes pares ordenados. E vamos responder duas perguntas importantes no conjunto dos números complexos. Por que i ao quadrado é menos 1? E o i, que é chamado de unidade imaginária, é um número positivo ou um número negativo? Primeiramente, vamos definir o conjunto dos números complexos em forma de par ordenado. Seria C, formado pelos elementos Z, tal que Z é o par ordenado XY, onde x e y são dois números reais. Exemplos de números complexos seria 1, 0, onde, tendo apenas o primeiro par ordenado, seria apenas um real. Aqui 0, 1 seria um número complexo chamado de imaginário puro e um número complexo completo, com a parte real e a parte imaginária. Um número complexo qualquer, formado pelos pares ordenados x e y, a gente diz que o primeiro elemento deste par ordenado é parte real e o segundo elemento é parte imaginária. A relação dos números complexos com o plano real é bijetiva, ou seja, há uma relação bionívoca do número complexo z com o par ordenado xy. Com isso, a gente pode definir um conjunto de pares ordenados onde a segunda coordenada sempre é zero. Esse conjunto é um subconjunto dos números complexos e representado da seguinte forma: R, formado por A0, B0, A mais B0, A vezes B0, certo? E isso seria o subconjunto R aqui. Desse subconjunto R, podemos definir um domínio R de todos os números reais e fazer a relação bionívoca dos números reais com os pares ordenados cuja segunda coordenada é zero. Esta relação bionívoca é chamada também de isomorfismo, certo? Ou seja, a seta que vai de A até o par ordenado também pode ser a seta de relação inversa, certo? Definido, então, o conjunto dos números complexos, vamos ver as operações. Dado dois números complexos Z1 e Z2, com os índices x1 e y1 para representar os elementos de Z1, x2 e y2 para representar os elementos de Z2. A igualdade de dois números complexos é válida quando x1 é igual a x2, y1 é igual a y2. Já a adição é bem simples, basta somar a primeira coordenada com a primeira coordenada, a segunda coordenada com a segunda coordenada. Já a multiplicação dos números complexos não é tão usual como visto em outros assuntos da matemática, como vetores ou pares ordenados. A multiplicação dos números complexos vai ser a primeira coordenada com a segunda coordenada menos a segunda coordenada com a segunda coordenada de Z2. Isso aqui, esta expressão forma apenas a parte real do produto de Z1 com Z2. A parte imaginária vai ser a primeira coordenada de Z1 com a segunda coordenada de Z2 mais a primeira coordenada de Z1 com a segunda coordenada de Z2. Veja que aqui é x com x, aqui é y com y, porém é negativo.
Aqui já a alternância é de x com y, de y com x, porém a operação é de mais, certo? É só uma regra prática para vocês gravarem esta multiplicação. Feito isto, vamos definir a unidade imaginária. Definimos a unidade imaginária do número complexo, o elemento i, formado pelo par ordenado 0, 1, certo? Então, agora vamos para aquela pergunta. Por que i ao quadrado é igual a menos 1? Então, se a gente pegar i ao quadrado, obviamente, i ao quadrado fica sendo i vezes i. I é definido com par ordenado 0, 1, então fica 0, 1 vezes 0, 1. Definindo o produto de número complexo, vai ser o quê? O primeiro com o primeiro, menos o segundo com o segundo. O primeiro com o segundo, mais o segundo com o primeiro. Assim a gente vai ter o par ordenado menos 1, 0. Isso aqui tudo vai dar 0, certo? Vimos que a relação x com o par ordenado é um isomorfismo. Então, se x está se relacionando com o par ordenado x0, o par ordenado x0 está se relacionando com o número real x. Logo, eu posso dizer que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, eu posso substituir este par ordenado, visto que há esta relação de isomorfismo, por menos 1, certo? Para a gente definir e entender a divisão de números complexos, vamos ver o elemento inverso de um número complexo. O elemento inverso de um número complexo vai ser dado pelo par ordenado, onde a primeira coordenada é definida por x sobre x quadrado mais y quadrado, a segunda coordenada é menos y sobre x quadrado mais y quadrado. Observa que este denominador, eles são comuns, então eu posso remover, ou melhor dizendo, colocar em evidência, porque isso aqui vai ser um número real. Assim, o elemento inverso pode ser o par ordenado x menos y multiplicado pelo número real 1 sobre x quadrado mais y quadrado. Quem seria esse x menos y? Vamos definir ele como o conjugado do número complexo xy, que também pode ser denotado por x barra, onde z barra, onde z é o número complexo que originou o conjugado. Então, conjugado é sempre o número complexo cuja a segunda coordenada é negativa, desde que exista um número complexo z de referência. Se a gente multiplicar z com seu conjugado, vamos ter então o seguinte resultado: x quadrado mais y quadrado, e a segunda coordenada vai ser 0. Agora vamos definir então que z vezes seu conjugado é x quadrado mais y quadrado, diante da relação de isomorfismo deste par ordenado com este número real, x quadrado mais y quadrado. Vamos agora definir o módulo de um número complexo, que nada mais vai ser do que raiz quadrada de z vezes o seu conjugado, que também pode ser denotado por módulo de z. Por isso, a notação aqui. Vimos que z vezes z conjugado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, vai ser nada mais, nada menos do que a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Logo, o elemento inverso, que é 1 sobre z, pode ser escrito da seguinte forma. Multiplicamos em cima e embaixo pelo seu conjugado, onde em cima fica apenas o conjugado e embaixo vai ficar o módulo de z ao quadrado. Ok? Assim, a divisão de um número complexo z1 por z vai ficar z1 vezes esta expressão aqui. Observa que esta expressão surge bem aqui.
Ok? Assim definimos então a divisão do número complexo. Vamos agora ver alguns exemplos de números complexos. Então, dado o número complexo Z1 igual a 4 quintos, 2 quintos e Z2, 5 menos 5, encontre um número complexo Z tal que há esta relação aqui. Na letra A, na letra B, Z vezes Z1 é o par ordenado 1, 0, e na letra C, Z mais Z1 é igual a Z2. Vamos fazer um por um. Então, considerando que Z é um número complexo qualquer, então Z ao quadrado, que é o lado esquerdo da equação, vai ser dado então por o produto de par ordenado xy com xy, e assim vamos ter x ao quadrado menos y ao quadrado, porque é o primeiro com o primeiro, menos o segundo com o segundo. E a segunda coordenada vai ser o primeiro com o segundo, mais o segundo com o primeiro, certo? Com isso, vamos ter então o resultado de x ao quadrado menos y ao quadrado como primeira coordenada e 2xy como a segunda coordenada. Como z ao quadrado é o par ordenado 0, 1, podemos então igualar esta primeira coordenada com 0 e esta segunda com 1. Assim obtemos o sistema linear x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 0, 2xy igual a 1. Vamos utilizar o método da substituição, ou seja, vamos escrever y igual a 1 sobre 2x, substituímos na primeira equação, desenvolvemos esta potência aqui, desenvolvemos agora esta expressão toda aqui, passando este para o lado direito, resolvemos o quadrado de ambos os lados, passo 2x para o outro lado, vai ficar 2x quadrado, então, ou passa só o x para cá, vai ficar x quadrado. Então, x quadrado igual a meio, assim temos que x é mais ou menos 1 sobre a raiz de 2. Pegando esse resultado, substituindo em y aqui, vamos encontrar que y é mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Fazendo agora a segunda questão, a letra B, z com z1, novamente definindo z como um número complexo qualquer, fazendo o produto de z com z1, onde z1 é o par ordenado 4 quintos, 2 quintos. Assim obtemos a seguinte expressão, que é o primeiro com o primeiro menos o segundo com o segundo. Isso vai dar a primeira coordenada. A segunda coordenada é o primeiro com o segundo com o primeiro. Só que aqui é soma. Aqui é menos e aqui é mais. Certo? Assim, então, observa que 2 quintos aparece tanto na primeira coordenada quanto na segunda coordenada. Podemos colocar em evidência. Assim, temos que 2 quintos vezes 2x menos y como primeira coordenada e x mais 2y como segunda coordenada. Sabendo que este produto é igual ao par ordenado 1, 0, novamente desenvolvemos um sistema linear, resolvemos esse sistema linear. Neste caso, vamos resolver pelo método da adição, multiplicando a primeira linha por 2 e somando os resultados de modo que a gente elimine a variável y. Assim, vamos ter o resultado para x igual a 1 e, pegando o resultado de x igual a 1, substituindo em qualquer uma das duas equações, vamos ter y igual a menos meio. Agora, vamos para a terceira questão, que é mais fácil, que é z mais z1 igual a z2.
Então, considerando novamente que Z é um número complexo qualquer, com as coordenadas x, y, Z2 é dado, 5 menos 5. Fazemos essa soma, vamos ter então a seguinte expressão. Somando as coordenadas que estão no lado esquerdo, vamos ter x mais 4 quinto, y mais 2 quinto, igualando com 5 e com menos 5, vamos obter o seguinte sistema. Que neste caso não precisa fazer nem o método da substituição nem da adição, porque cada linha tem apenas uma variável. Assim fica fácil achar o x, que nesse caso vai ser igual a 21 sobre 5, e na segunda linha vamos achar facilmente o y desenvolvendo a expressão, que vai dar y igual a menos 27 sobre 5. Como último exemplo, encontre a solução da equação x ao cubo mais 8 igual a zero. X ao cubo mais 8 igual a zero, se você simplesmente passar o 8 para o outro lado e desenvolver com x ao cubo, você vai achar apenas uma raiz, certo? Assim, vamos então escrever 8 como 2 ao cubo e neste caso vamos utilizar o seguinte produto notável. X mais 2 vezes x quadrado menos 2x mais 4. Assim, para esta expressão ser nula, ou isso aqui é zero, ou este termo é zero. Assim, resultando em duas equações. X mais 2 igual a zero, ou x ao quadrado menos 2x mais 4 igual a zero. Vamos ter então que x é igual a menos 2, como primeiro resultado. E aqui temos uma equação do segundo grau, que desenvolvendo pela fórmula de Bhaskara, vamos ter menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, sobre 2a. Assim, temos então aqui na raiz quadrada, o resultado vai dar menos 12. Este menos 12 eu posso desmembrar em menos 1 vezes 4 vezes 3, certo? Este menos 1 eu posso reescrever como i ao quadrado. E aí eu posso, então, raiz de i ao quadrado vai dar i. Raiz de 4 vai dar 2. Com isso, vai ficar 2 i raiz de 3, certo? Isso só para este termo raiz de menos 12. Observe que dá para simplificar este 2 com este 2 e com este 2. Assim, x vai ficar sendo 1 mais ou menos i raiz de 3. Portanto, o conjunto solução vai ser menos 2, 1 mais i raiz de 3, 1 menos i raiz de 3. Assim, vamos agora para a segunda pergunta que a gente apresentou no início do vídeo. O i, ele é positivo ou ele é negativo? No caso da questão mostre que i é maior que zero ou menor que zero e i igual a zero não tem significado. Como é que a gente vai fazer a demonstração desta afirmação? Por absurdo. Então vamos supor que o i é positivo, que a unidade imaginária é positiva. Então seria a primeira situação aqui. Se a unidade imaginária é positiva, multiplicando ambos os lados por i, vamos ter i vezes i maior que zero vezes i, que vai dar do lado esquerdo i ao quadrado, do lado direito zero. I ao quadrado é maior que zero. Porém, i ao quadrado é menos 1, por definição. Logo, i ao quadrado maior que zero é absurdo. Vamos supor agora que o i é menor que zero.
Então, I vezes I, que nada mais é do que um número negativo vezes um número negativo, vai resultar em um número positivo, certo? Ou seja, I ao quadrado é maior que zero. O que é absurdo, pois o I ao quadrado é menos 1. Supondo que a unidade imaginária agora vale zero. Então, multiplicando ambos os lados por I, vamos ter então que I ao quadrado é igual a zero. Outro absurdo, pois o I ao quadrado, por definição, é menos 1. Assim, este exemplo mostra que não existe relação de ordem no conjunto dos números complexos, como existe no conjunto dos números reais. No conjunto dos números reais, podemos comparar se dois números reais são maior, menor ou igual a eles. No caso dos números complexos, isso não é possível. Com isso, a gente encerra nosso vídeo sobre números complexos como par ordenado. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade para comentar e para curtir o vídeo. Bons estudos!